Salve, salve, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu vou começar hoje uma série que vai durar pelo menos aí as próximas 12 semanas, que todo domingo eu vou postar um vídeo unindo dois temas que eu gosto muito, né? Que é fé, que é religião, né? Espiritualidade, Deus, enfim, chama do que você quiser, e música, né? Então, todo domingo, né? Domingo, dia de culto, dia de missa, dia do Senhor, né? Domingo, Domino, né? Dia do dono, né? Do dominador, que é Deus. Então, todo domingo eu vou postar um vídeo, mas não só falando de Deus, né? Eu não sou padre, não sou pastor, não sou nada disso, sou apenas um entusiasta, um estudante, um praticante, né, de uma fé, de uma religião, mas vou unir, né, essas duas coisas. Vou pegar o que eu consigo aprender através da teologia, né, e vou trazer aqui para o universo da música para a gente poder fazer sempre um vídeo que una as coisas, né? Até porque para chegar na música teve que passar pela teologia, né? Vamos pensar assim. Por quê, né? Porque se Deus criou o mundo, vamos partir aqui partir do pressuposto que vocês entendem que Deus criou o mundo, né? Acho que, tem várias pessoas que têm várias religiões, né? Acho que ateu no Brasil é uma minoria muito grande. Existem algum agnóstico e tal, mas de modo geral todo mundo tem uma crendice, ou a maioria, inclusive, eu acho, da minha geração, acredita em várias coisas ao mesmo tempo, que muitas das vezes são opostas, né? Mas de modo geral todos acreditam que existe um Deus. Muitos acreditam em Deus, mas não acreditam em religião, enfim, tem toda essa ideia. Mas Deus, acho que todo mundo acredita. Então, assim, se todo mundo acredita em Deus, a gente pode partir do lugar aqui que Deus criou o mundo, né? E Deus criou todas as coisas que existem no mundo. Então, por consequência, Deus também criou a música, né? A música, ela não foi inventada, ela foi descoberta, né? E a partir do momento que ela é descoberta, assim como, por exemplo, a lei da gravidade, né? Ninguém inventou a lei da gravidade, né? A gente descobriu que existiu uma lei chamada gravidade. Agora, alguém inventou a lei da gravidade, assim como alguém inventou a música, e esse alguém é Deus. Então, se ele inventou a música, a gente, obviamente, a mesma cabeça que pensou o mundo, pensou a música. Então a gente consegue, através da teologia, trazer sempre isso para qualquer lugar, inclusive para a música, inclusive para as relações humanas, inclusive para o mercado de trabalho, né? E aí eu estou chegando à parte que eu mais gosto da música, que é o music business. Então, eu geralmente faço leitura da Bíblia, tento fazer de maneira diária, nem sempre consigo ser constante. Já li a Bíblia algumas vezes, né, do Gênesis ao Apocalipse, e esse ano eu determinei para minha vida que durante um ano eu vou ler a Bíblia inteira, mas o grande detalhe não é que eu vou ler a Bíblia inteira num ano, todo dia eu vou ler um pouquinho, né, porque eu já li a Bíblia inteira várias vezes, mas numa porrada só lia, sei lá, 200 páginas, depois lia mais não sei quanto, e não, esse ano eu quero fazer diferente, esse ano eu quero todo dia ler um pouquinho, então comecei, né? E hoje já tô no, sei lá que dia que é, hoje é dia 12, 11, enfim. Tô conseguindo manter todo dia. E hoje eu tô lendo o Novo Testamento, Evangelho de São Marcos. E no capítulo, por volta do capítulo, hoje eu li o capítulo 5 e 6. E ali no capítulo 5, se eu não me engano, tem uma história muito conhecida, né? Que Jesus expulsa o demônio de um homem, né? Jesus encontra um homem que está, segundo a Bíblia, ele está andando pelos sepulcros, ele está gritando, ele está se batendo. Jesus chega para esse... Na verdade, Jesus nem chega, né? O próprio demônio, né? O homem endemoniado chega para Jesus, se prostra diante de Jesus, pede misericórdia e pede que ele não faça nada com ele, mas se fizer, mande ele para os porcos, que tinham ali perto alguns porcos, e Jesus, né, concede isso e tira o demônio, expulsa o demônio do homem, e o demônio vai para os porcos. Na Bíblia diz que são 2.000 porcos, e logo em seguida esses porcos se jogam e se matam e morrem afogados. É uma história muito que faz muito a refletir, mas eu quero atentar para a próxima parte da história, que é, depois de curado, esse homem vira para Jesus e pede para seguir Jesus, né? Pede para ser um dos apóstolos lá, basicamente, né? Pede para seguir na viagem. Jesus está, nesse momento, né, fazendo a turnê ali, ele está fazendo turnê em Israel, tá ligado? Ele está fazendo turnê em Israel e ele vai partir vai fazer gig em outro lugar, e esse cara pede para ir junto, e Jesus fala que não, tá ligado? Jesus proíbe ele. E aí, obviamente, já com alguma pequena experiência de Bíblia, você vai vendo que muitas das vezes Jesus, muitas das vezes não, Jesus não chama para andar com ele quem é fã dele, tá ligado? E aí é esse paralelo que eu trago aqui para o universo da música e que a gente pode levar para qualquer universo, né? Jamais convide fãs para trabalhar contigo, né?
Jesus está ali, o ensinamento de Jesus, né? Por quê? Porque aquele cara se tornou naturalmente fã de Jesus, porque Jesus curou ele. Então, obviamente, a partir do momento, aquele cara entendeu que ele era Deus, né? Vai o adorar. E Jesus não poderia chamar um fã, né? Um adorador, para trabalhar com ele. Se você perceber, quando Jesus convoca os apóstolos, ele ainda não ele já é Deus, obviamente, mas ele ainda não é conhecido, ele ainda não tem a fama de ser o Messias, o Cristo, o Deus. Por quê? Porque ele não poderia convencer esses apóstolos com os milagres. Ele precisaria que esses apóstolos convencessem pelo que ele é, acreditassem nele. Não porque, quando você vê é mole, entendeu? Meu irmão, tá vendo que o cara meu irmão, cura tudo, é mole tu seguir, eu quero ver tu acreditar antes. A gente vê muito aqui no nosso mundo, né? É muito mais fácil as pessoas acreditarem na gente quando a gente tem resultado do que por quem a gente é, né? Quantas vezes, a gente no universo da música, a gente vê isso direto. O artista que acontece e fala, cara, eu quando tava lá, ninguém acreditava em mim, nego me zombava, nego me zoava. E aquele cara, quando ainda não tinha sucesso, e depois que sucesso, ele é muito parecido, ele é quase o mesmo. Então, por que as pessoas não davam credibilidade para ele, né? Não botavam a fé nele, quando ele não tinha nada visível? E depois que ele se torna visível, geralmente esse artista, quando acontece, ele olha e fala, agora vocês também vão ter que me engolir. Inclusive, outro dia não, foi ano passado, eu escrevi no Instagram, fiz um post sobre isso, né? Que querendo ou não, né, tem um lado bom e um lado ruim, mas o lado ruim é que vai se gerando uma geração de artista ressentido, né? Uma geração de artista com muito ressentimento, querendo acontecer para poder olhar para aqueles que não aconteceram e dizer, tá vendo? Você não acreditou em mim, tá ligado? Então, assim, voltando aqui para Jesus, a gente já vê como que já tinha esse ensinamento ali, né? Ele jamais vai chamar fãs para trabalhar com ele. Fã para ser sócio, então, esquece. Jamais coloque um fã seu para ser seu sócio. Por quê? Porque, cara, naturalmente, né, o fã e o ídolo estão em lugares diferentes, né? O fã adora o ídolo. Essa é a relação. Se você chama esse cara para estar aqui, vai dar merda, tá ligado? Vai dar merda. Vai dar merda. Então, Jesus obviamente entendia isso, e inclusive é por isso também que a palavra vai dizer pra gente não ter ídolos, né? Apenas adorar a Deus, porque toda vez que você adora qualquer outra coisa que não Deus, dá merda. Mas especificamente aqui no mundo da música, a gente consegue com certeza tirar essa lição. Jamais pegue fãs para trabalhar contigo. Ah, mas Rodrigo, eu peguei um fã para trabalhar comigo e deu super certo. Tá bom, pode existir exceções, mas de modo geral, isso não pode acontecer. A não ser que esse cara deixe de ser seu fã. Por quê? Porque para trabalhar junto, você não pode ter esse sentimento de adoração. Para trabalhar junto, para estar numa sociedade, você tem que ter o sentimento da sinceridade, de igual para igual, né? E é isso que, inclusive, se espera de um amigo, né? Você nunca pode ter um amigo que é seu fã. Por quê? Porque se esse cara for seu fã, ele não vai falar que você está errado. Ele não vai falar que você está fazendo besteira, né? Há também uma prática muito comum no ramo artístico, que quando os artistas acontecem, eles erram quando eles começam a se cercar de fãs e não mais de amigos. Eles se afastam, né, de modo geral, vários, né, já vi isso acontecendo várias vezes, se afastam dos amigos e se cercam de fãs. É uma maneira de proteger também, né? Porque o amigo dá o papo reto, né? O amigo vira e fala, pô, cara, tu foi escroto, pô, tu vacilou, pô, tu não deveria ter feito isso, né? O fã não. O fã, ele passa pano, né? Como a gente gosta de falar. A gente vê a internet aí, né? Quando fala de política, quando fala de religião, quando fala de futebol, as pessoas são fãs, são fanáticas, né? E o fanático não consegue enxergar o erro naquilo que ele adora, né? Então, é muito por conta disso que nós jamais devemos convidar fãs fanáticos para sermos nossos sócios ou trabalharem com a gente. Porque se isso acontecer, número 1, ele vai deixar de ser fã, você vai perder um fã, né? E a gente que trabalha no mercado da música, a gente vive de fã. Número 2, você não vai ter um amigo, porque ele jamais será seu amigo, ele sempre vai cultivar aquele sentimento. E o pior de tudo, né? O fã e o hater, eles estão na mesma distância do ídolo, né? O ídolo está aqui, o fã e o hater estão aqui, né? Só que estão um de um lado da pirâmide e o outro está do outro, né? Se o ídolo está no topo da pirâmide, né? O fã está aqui, o hater está aqui. Eles estão no mesmo nível, só que em direções opostas. Inclusive, é muito comum um fã se tornar hater, ou um hater se tornar fã, né? Por isso que existe também um mercado gigantesco aí de gente que faz publicação na internet para gerar ódio, de modo geral, né? Joga a tal da isca, né? O bite, para você poder morder com raiva e depois você começa a ouvir e você fala, pô, rapaz, né? Esse Rodrigo até que fala uns negocinhos que eu concordo, mas achei que ele era um bosta, tá ligado? Não que eu não seja, mas
Entendem? Existe muito isso, né? Porque o fã e o hate estão no mesmo lugar. Então, a partir dessa leitura, a gente consegue identificar isso, que é um ensinamento pra gente que trabalha com música. Jamais convide para a sociedade, ou muito menos trabalhe com fãs. Busque pessoas sinceras, que admiram o seu trabalho, queiram trabalhar com você, mas não sejam fãs, né? Porque o fã já pressupõe esse fanatismo, essa cegueira. E numa construção diária você não pode ser cego. Você precisa enxergar os acertos e os erros. E é assim que a gente consegue construir uma empresa, uma família, uma organização, o que seja. Beleza? Se vocês curtiram esse formato, todo domingo me avisa, mas mesmo que você não tenha curtido, eu vou fazer as próximas 11 semanas aí, pelo menos. Todo domingo eu vou extrair, né, um ensinamento que eu aprendo na Bíblia para o nosso mercado aqui da música. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Bom domingo, vão à missa e tamo junto. Até a próxima. Valeu.